que não se deve procurar na burguesia brasileira e internacional inteligência ou burrice. Isto eu gostaria de tirar da mente dos nossos companheiros e companheiras que aqui nos escutam. Não façam um juízo moral sobre o capital e a burguesia. Isso é errado cientificamente. Quando nós dizemos assim, a burguesia do Brasil deu um tiro no pé, ela é idiota, ela inflou um pato na Paulista para depois perder as condições econômicas. Então, esses empresários por aí que foram contra a ProUni, FIES, depois não tem onde vender mensalidade nas faculdades, nem tampouco o cara da padaria na frente da faculdade agora tem cliente para vender hot dog. Todo mundo entrou numa onda de burrice. Não pensem assim. O capital se arma por meio de uma estratégia de acumulação. Isto não é nem inteligência nem burrice. Isso é um dispositivo material econômico da sociedade. E esse dispositivo não pode ser compreendido como se nós estivéssemos num altar da racionalidade e disséssemos: se nós não tivéssemos nenhum interesse obtuso, se nós não estivéssemos na vida do dia a dia, se nós só pensássemos na planilha, não seria melhor que todo mundo tivesse um bom salário e pudesse consumir muito? Não seria melhor para o Magazine Luiza, para os outros mais, para a própria Globo, que eventualmente as empresas disputassem um horário de comercial com um preço extraordinário, porque poderiam vender muito? Seria melhor num plano ideal. No entanto, a realidade concreta é uma realidade de uma sociedade capitalista e, por causa disso, ela é atravessada por concorrência, competitividade, contradição e hierarquização entre as classes. De tal modo que existe uma experiência que eu quero aqui poder narrar. Eu escrevo sobre ela em um texto que desenvolvi e publiquei num livro sobre os 100 anos da Constituição de Weimar, da editora Caetel-Latam, livro organizado pelo meu amigo, professor Gilberto Bercovitch. E lá eu analiso como é que os tempos do nazismo fizeram com que a burguesia alemã viesse a dar, se nós considerássemos olhando de fora, um tiro no pé. E esse tiro no pé não é um tiro no pé, porque quando ela vê a classe trabalhadora perdendo um pouco da diferença em relação à própria burguesia, e eventualmente, para usar uma palavra dos dias de hoje, a classe trabalhadora se empoderando, esse poder das massas é perigoso. Então é preferível para a burguesia perder economicamente, mas massacrar o poder das massas totalmente, de tal modo que ainda que a burguesia ganhe metade, mas o povo não tendo poder, não tendo mobilização, não tendo partidos que o representem, não tendo instituições dentro do Estado que eventualmente tenham interlocução com o povo, é melhor ganhar metade e massacrar do que ganhar dobrado e o povo eventualmente um dia conseguir se conscientizar e por causa disso ameaçar numa tacada só o poder do capital. Então o Pato na Paulista não foi para ganhar mais, efetivamente foi para ganhar menos. O BNDES acabou, quando eu digo acabou é que se reduziu a um estoque de investimentos muito baixo. Os bancos públicos acabaram, os privados conseguiram, inclusive, a proeza de aumentar a taxa de juros para os empréstimos para as grandes empresas. Tudo isto, efetivamente, rebaixou as condições do capital do Brasil. Nós diríamos, que burrice que é essa? Não é burrice. Isto aqui é uma espécie de reação de uma sociedade concorrencial que prefere perder, só que manter o que tem com alta estabilidade, massacrar o combate do outro lado, a eventualmente ganhar ainda mais e nesta roleta russa perder tudo. Então, eu diria aqui, não pensem que a burguesia, quando vai decidir entre Bolsonaro, qualquer estratégia que ela chama de centro, ou Lula, ou qualquer outra coisa, golpe, não golpe, ou algo mais, ela faça um cálculo de planilha, ela não faz, ela vomita o seu medo, porque ser capitalista efetivamente é viver sabendo que 99% das pessoas podem atacar o capital que essa pessoa tem e o resto não tem. Ser capitalista é viver com medo, é impressionante uma coisa como esta, mas é viver na retaguarda, é viver desconfiado, a sua empregada doméstica, o seu segurança, o seu motorista, toda essa gente um dia poderiam vomitar o ódio de classe. Via de regra não vomitam, mas vai que acontece uma coisa como esta. Então, o capital vive com medo. Por causa disso, nesta lógica, não é uma planilha de Excel que diga assim, quanto o Lula me dá e o Bolsonaro me dá. O Lula deu muito mais ao capital do que o Bolsonaro, ao capital médio. Ao capital extremado, os dois deram a mesma coisa. Mas o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, aliás, os dois deram a mesma coisa, porque eu também tenho que dizer mais um dado aqui, diretamente na testa de todos vocês que me acompanham.
Não é nem Lula nem Bolsonaro que dá o capital ao grande capital. É o grande capital que dá a conta do que ele quer. Qualquer Estado dá a conta do grande capital. Então, Lula, Bolsonaro, Temer, Dilma, Fernando Henrique, eles deram ao grande capital, na verdade, não o que eles, governos, quiseram dar, mas o que o capital pediu. E para o médio capital, aí sim, Lula deu mais, Bolsonaro deu menos. Efetivamente, o médio capital ele foi arranjado de modo pior no governo Bolsonaro. O pequeno empresário está desgraçado, o pequeno lojista também desgraçado, só que, infelizmente, aí a burrice talvez pareça um pouco maior, ele bate palma para o Bolsonaro e odeia o Lula. Mas o que estou dizendo aqui é que não é burrice. Efetivamente, é uma sociedade competitiva. E na sociedade competitiva, não importa quanto eu ganho, o que importa é quanto o outro não ameaça o que eu tenho. E isso alguma pessoa entende até no seu dia a dia, quando eu digo assim para alguém, você tem 500 mil reais, pensando em alguém de classe média. Você quer colocar os 500 mil na Bolsa de Valores, sendo que pode acontecer que em 2 anos você tenha 1 milhão, só que pode acontecer que em 2 anos você tenha zero, ou você quer guardar esse dinheiro no investimento de imóveis. E então, o mês que vem, ou no ano que vem, ou daqui 2 anos, você tem 520 mil. Observem, existem pessoas que preferem, e eventualmente vários preferem, a alternativa do 520 mil do que a hipótese do 1 milhão ou zero. Também o capital procede assim, então não é nem burrice nem inteligência, é um modo de reprodução de uma sociedade que não sabe para onde chegar, mas sabe que tem que ter um massacre contra quem pode se opor. Qual que é o nome técnico resumido de tudo isso? Se chama luta de classes. Não importa quanto eu ganho, o que importa é que a classe que pode bater em mim, ela seja massacrada. Tudo isso aconteceu e hoje o capital brasileiro está desgraçado. O capital desgraçado, o grande capital vai bem, não precisa do Estado, ele tem o Estado como seu controle, mas para o capital médio vai mal, para os pobres vai mal, mas efetivamente o que importa aconteceu. E o que aconteceu? O capital se destacou, manda totalmente e os pobres não conseguem fazer nada contra o capital.